E nessa manhã eu queria convidar ao altar do Senhor, que vai trazer a palavra do Senhor para nós, minha digníssima e amada pastora Rebeca. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida dela, igreja? Quer ver? Amém. Que o Senhor te use, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para a honra e glória do Senhor. Vocês podem estender sua mão aqui em direção ao altar? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós clamamos, Pai, pela vida da Rebeca, reconhecendo, Senhor, que pela sabedoria dela, ela não poderia fazer nada, mas por aquilo que o Senhor nos comunica e da forma como o Senhor fala conosco, é dessa forma que nós seremos ensinados, ministrados e, consequentemente, sairemos daqui diferente da forma como entramos. Protege tua filha, cuida da tua filha e que nessa manhã o Senhor fale através dela para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor, na presença dEle, Deus é bom em todo tempo, amém? Glória a Deus. Amém. Deus, Ele tem me ministrado já há um bom tempo essa palavra, e hoje Ele falou, é hoje. Mas já faz meses que Deus vem me ministrando sobre isso. Porque nós somos... Quem aqui gosta quando você ora, quando você jejua, e Deus traz o sim, quando Deus faz exatamente aquilo que você pediu, exatamente aquilo que você sonhou, exatamente aquilo que você desejou. Quem ama quando Deus fala assim? Só eu? Glória a Deus. Quando Deus faz, quando Deus, faz o milagre, quando Deus abre a porta, quando Deus traz a bênção, quando Deus faz o milagre. Mas e quando Deus fala não? Hoje a gente vive numa geração que a gente aprendeu a celebrar o sim de Deus, mas nós não fomos ensinados a lidar com o não quando Deus fala não. Porque Deus, Ele é todo poderoso, amém? Ele está no controle, amém? Então, Ele pode falar sim, mas também Ele pode falar não. Como também Ele pode ficar em silêncio. Mas a gente tem essa tendência do ser humano de querer tudo o quê? Do nosso jeito, né? A gente quer tudo no nosso tempo. É como se Deus, Ele fosse o nosso gênio da lâmpada. Então a gente coloca Deus ali na nossa lampadinha e fala, Senhor, eu quero esse emprego, Deus. Senhor, eu quero essa casa. Senhor, eu quero isso. Tem gente que vem na igreja só quando está passando no perrengue, quando não tem mais solução. Quantas vidas, a gente vê histórias de pessoas que estão assim no fim, no buraco, e aí elas vão lá, vêm, começa a brigar, começam a buscar a Deus, começam a ir para a igreja, começam a orar, começam a jejuar, começam a fazer, porque fala, só Deus pode fazer isso. E muitas vezes nós buscamos Deus somente pelas mãos dEle, por aquilo que Ele pode fazer por nós. Muitas vezes nós buscamos a Deus porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que só Ele pode abrir a porta, só Ele pode operar a cura. Muitas vezes a gente vê pessoas se chegando quando recebem uma notícia de uma enfermidade que os médicos falam não tem cura. E aí você começa a clamar, e aí você começa a orar, você começa a jejuar, ter uma vida de intimidade com Deus. Mas e quando Deus não faz o que nós queremos? Quando Deus não faz aquilo que nós esperamos que Ele faça? Eu tenho para te dizer que independente do sim, independente do não, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom, independente das circunstâncias. Porque quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós declaramos, Senhor, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós estamos declarando que mesmo que Ele diga não, o não de Deus é o sim para nós.
Porque Ele conhece o nosso futuro. Porque Ele já está lá no futuro. Ele já está lá, Ele já viu como que vai ser o decorrer da nossa vida. Ele já viu como que vai ser todas as coisas. Ele já está lá, nós estamos aqui. Nós vemos aquilo que os nossos olhos podem contemplar. Mas o Senhor, Ele já está lá no futuro. E Ele já sabe o que vai ser de nós, o que nós vamos fazer. Por isso que muitas vezes Ele vai trazer respostas como essa, respostas como não. Muitas vezes nós vamos clamar, nós vamos jejuar e o Senhor vai falar: não, não, não é assim, não é desse jeito. E como nós vamos nos comportar? A maturidade espiritual, ela não é revelada quando Deus nos diz sim, mas sim quando Deus diz não. Nós não devemos seguir o Senhor por aquilo que Ele pode dar, mas sim por quem Ele é, porque Ele tem o controle. Nós muitas vezes temos essa sensação de querer estar no controle, de saber como que vai ser o nosso passo adiante, porque se eu tiver essa conta fechada aqui, eu vou conseguir dar esse passo. Se eu conseguir fechar minha conta do mês, eu vou me mudar. Se não for assim, eu não vou fazer nada. Nós temos essa tendência de tomar o controle para nós, enquanto o Senhor está falando: ei filho, ei filha, entrega o controle para mim, porque eu sei aquilo que você precisa, porque eu estou à frente. Não dependa sempre do sim do Senhor, porque Ele não é o seu gênio da lâmpada. A gente não pode colocar o Senhor numa caixinha e falar: Deus faz assim e faz assado. Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã, independente da resposta, independente da circunstância, eu estou no controle da sua vida. Entrega o controle, porque não é tempo de você ficar prostrado, não é tempo de você ficar nesse luto. Saia desse luto que você se encontra. E a gente vê isso durante a Bíblia. Jesus, lá em Lucas 17, a gente vê que Jesus, ele cura quantos leprosos? 10. E só volta quantos? 1. Porque aqueles lá só queriam a cura. Mas um foi e voltou e adorou o Senhor pelo que Ele é, não por aquilo que Ele podia dar. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel 12, 15 a 24. 2 Samuel, pode colocar ali para mim, por favor, Gabriel. 2 Samuel 12, 15, 24. Diz assim: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitada no chão. Não é esse? É, 2 Samuel 12, 15. Você está em primeira? Achou? Então vai, coloca aí para a gente acompanhar. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe Deus, o Senhor, tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim.
Depois, Davi consolou a sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Até aí. Para vocês terem um contexto dessa palavra que a gente acabou de ler, Davi, o rei Davi, na época que os reis eram para sair para a guerra, eles decidiu ficar em casa. Então, quando Deus mandar você sair, fazer a obra dele, não fique em casa, obedeça, amém? Porque Davi era para ele ter ido para a guerra, essa era a função dele. Mas ele ficou em casa, e quando ele estava ali em casa, ele viu da janela Batseba, e ele se apaixonou por ela. E aí ele comete um adultério, porque Batseba, ela era casada com Urias. E aí comete ali o adultério, e aquela coisa, né? Quando o crente vai fazer a coisa errada, sempre dá ruim, né? Que quando os ímpios fazem, nada acontece. Mas quando é o crente, sempre acontece alguma coisa que vai e descobre. E aí o que aconteceu? Davi engravidou Batseba. E ele falou, meu Deus, e agora? Essa mulher é casada. Então ele começa a manipular uma situação. Ele chama Urias, que estava ali da guerra, pede para Urias voltar e começa a maquinar, né? Se eu chamar Urias, ele vai se deitar e ninguém vai saber o que aconteceu. Vai achar que o filho é do Urias mesmo e pronto. Só que aí não dá certo o plano dele, porque Urias volta e ele não vai para casa. Ele não vai se deitar ali com Batseba. E aí, Davi ainda embebeda ele, faz um banquete, fala, Urias, volta para sua casa. Ele, não, eu não vou, enquanto não acabar a guerra, eu não vou para minha casa. E aí ele fala, então eu vou fazer o quê? Vou fazer com que ele morra na batalha. Então pede ali para Joabe, coloca Urias, quando ele voltar a ir para a guerra, num lugar que não vai ter jeito. Ele vai ficar ali e ali no fronte, coloca ele bem no fronte da batalha, porque ele no lugar ali para ele morrer. E aí vai, e Davi, então, ele manda Urias para a morte. E aí depois Deus envia o profeta Natã para falar com Davi. E Davi entende aquela parábola, ele se arrepende, Deus perdoa Davi. E aí chega nesse momento da palavra que a gente acabou de ler. Porque aí Davi, ele pega Batseba, se casa com ela e eles têm esse filho. Só que Deus, ele perdoa os nossos pecados. Só que sempre existe a consequência do nosso pecado, que a gente tem que lidar com a consequência. E nesse momento, Deus, ele acomete esse menino, esse filho que foi feito através do adultério, de uma doença, fere ele com essa doença. E nesse momento, Davi, ele entra na presença de Deus e ele começa a clamar. A gente acabou de ler aqui que Davi, ele fica 7 dias dormindo no chão, sem tomar banho, sem comer. Os servos dele falam, Davi, tenta levantar ele. Davi, vamos comer. E Davi não, ele fica lá chorando, ele fica ali jejuando, porque ele sabia que Deus poderia mudar aquela sentença. Deus poderia fazer um milagre, ele poderia, através daquele ato, através do jejum, através ali da oração, Deus poderia se mover com misericórdia sobre a vida dele e transformar e curar aquele menino. Mas o que a gente vê é que Deus não mudou essa sentença. Deus não é obrigado a fazer aquilo que ele pode fazer. Ele podia curar? Podia. Ele podia transformar, ele podia tirar aquela enfermidade daquele menino? Podia. Como ele poderia fazer tantas coisas nas nossas vidas. Deus não poderia te dar hoje um documento, hoje você já receber ali, já vê no seu aplicativo que você foi aprovado? Poderia. Mas muitas vezes não vai ser da forma que a gente quer. Muitas vezes não vai ser da forma que a gente espera. Porque Deus não é obrigado a fazer aquilo que ele pode fazer. Porque ele quer nos ensinar, porque ele quer que a gente dependa dele, independente daquilo que ele faz ou não faz, mas sim por aquilo que ele é para nós. A vontade de Deus, ela sempre vai ser maior do que o nosso desejo, porque Deus, ele vê além do que nós estamos vendo hoje.
Hoje a gente tem um entendimento aqui da terra, mas o Senhor, Ele sabe, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Assim como diz em Isaías 55:8, que diz: pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Mesmo quando a gente não entende o que Ele está fazendo, mesmo que a gente não entende o porquê, muitas vezes nós não entendemos: Deus, por que eu estou passando por isso? Pai, por que eu tenho orado tanto? E o Senhor sempre fala não e nada acontece, e nós não entendemos, mas o Senhor, Ele já conhece todas as coisas, o Senhor já conhece o nosso futuro, amém? Glória a Deus. E quando a gente entrega, a gente sabe, a gente não tem mais aquele peso de querer o controle, de saber se sim ou não. A gente simplesmente fala: Deus, o que eu posso, eu faço, assim como Davi fez. Ele simplesmente viu uma situação e ele foi, ele orou, ele jejuou, ele fez. Mas veio a resposta de Deus e ele se levantou. E muitas vezes o não de Deus, a gente acha: Deus, o Senhor faz com todo mundo, o Senhor faz para todo mundo, mas o Senhor não faz para mim. Muitas vezes a gente vê o não de Deus como uma rejeição de Deus. Mas muitas vezes o não de Deus é algo que Ele está nos protegendo, Ele está nos disciplinando, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos amadurecendo. Porque o filho, o pequeno, ele não sabe o que é bom, o que não é bom. Nós, como pais, muitas vezes a gente vai falar: filho, não coloca o dedo ali na tomada, porque a gente sabe que se o filho colocar o dedo na tomada, ele pode levar um choque. E muitas vezes é assim conosco, muitas vezes a gente não tem esse entendimento, mas o Senhor, Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Por isso que Ele fala: não, filho, não faça isso, não é isso, não é desse jeito que você está falando, não é desse jeito que você está querendo, não vai ser dessa forma, mas é porque o Senhor nos ama, porque o Senhor está cuidando de nós. Muitas vezes a gente se revolta, muitas vezes a gente fica: Senhor, por que não? Porque não é agora, porque não é dessa forma. E a gente se afasta de Deus e a gente começa a ficar revoltadinho, crente revoltadinho. Não vou mais para a igreja, Senhor, eu não vou mais orar, eu não vou mais jejuar, Senhor, eu me cansei, eu não quero, porque o Senhor não me ama, porque o Senhor não só faz para os outros, mas não faz para mim, nunca chega o meu tempo, nunca chega a minha hora. Mas o Senhor está falando: eu estou te aperfeiçoando, eu estou te amadurecendo, eu estou te ensinando a confiar em mim, independente das circunstâncias. E muitas vezes quando a gente é pequeno, quando um pai, uma mãe diz não para o filho, não sei vocês, mas quando eu era pequena, até pré-adolescente, quando a minha mãe falava algo, eu ficava tão brava que eu saía, batia a porta e ficava resmungando: eu vou embora dessa casa. Eu nunca mais, eu não deveria ter nascido nessa família. Aí dá 3 minutos, a mãe chama, né? Você vai assim, né? Bem boazinha. Né? Nada, mas muitas vezes nós somos assim com Deus também. Quando Deus, Ele fala: não é assim, não é dessa forma, não é agora. A gente fica revoltadinho, bate o pé, fecha a porta. Então eu não vou mais, Senhor. Eu não vou mais fazer. Eu não vou. Aí dá 3 minutos. Tá bom, Deus. Já entendi, né? A gente já volta ali falando amém, glória a Deus. Mas muitos homens de Deus na Bíblia, eles receberam o não de Deus. Gente, Moisés, vocês têm noção? O povo que teve aqui, povo chato. Glória a Deus que esse povo chato era só naquela época de Moisés, né? Agora não tem. E nem aqui nessa igreja. Mas, imagina aquele povo. Gente, não foi um dia. Você está com uma pessoa chata, um dia já é um saco, né? Imagina 40 anos com uma multidão murmurando no seu ouvido: ah, porque eu tô com saudades das cebolas do Egito. Ah, porque você não é autoridade. Ah, porque assim. Imagina, gente, 40 anos Moisés ouvindo aquele povo murmurando, reclamando e falando, e falando, e falando. E aí quando chega para a promessa,
Quando é para entrar lá em Canaã, o que acontece? Moisés, você não vai. Você não vai, tá, querido? Porque você me desobedeceu. Porque eu falei que não era para você, era para você falar com a pedra, não para bater. E você bateu. E aí Moisés fala, meu Deus do céu. Lá em Deuteronômio, até vou ler aqui. Naquela ocasião, implorei ao Senhor, ó soberano Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixe-me te atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa do Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Olha o que Deus falou. Basta, ele me disse. Não me fale mais sobre isso. Moisés, que viu a face de Deus, que caminhava com o Senhor, que ficou 40 anos com o povo, que murmurava, que reclamava. Ele orou, ele implorou, ele suplicou, Deus, deixa eu entrar em Canaã, deixa eu entrar. E Deus falou, basta, não me fale mais sobre isso. E Moisés fez o quê? Se fosse nós, ia fazer o quê? Então tá, escolhe outra aí que eu tô indo embora. Mas Moisés, mesmo com a negativa, mesmo com o não de Deus, mesmo ele 40 anos para um objetivo, e ele não vai para o objetivo, ele o quê? Permaneceu, ele continuou ali no propósito dele, fazendo aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Davi mesmo, Davi, o que Davi queria? Construir o templo do Senhor. Ele falava, Deus, deixa eu construir o templo para o Senhor. E Deus falou o que para ele? Não, você não vai construir meu templo. Há muito sangue nas suas mãos. O seu sucessor vai construir o templo para mim. E aí Davi, em vez dele falar assim, então tá bom. Então já que eu não vou construir, deixa ele fazer. O que Davi faz? Davi, ele responde assim, então eu vou preparar tudo. E ele começa a preparar tudo. Isso é maturidade, trabalhar em algo que o crédito não vai ser seu. O crédito não ia ser de Davi, o crédito ia ser ali de Salomão. Mas ele fez o quê? Mesmo com a negativa, ele falou, tudo bem, eu não vou construir, mas eu vou deixar tudo pronto aqui. E é assim que nós temos que agir. Paulo também, quantas vezes? 3 vezes Paulo pediu, lá em 2 Coríntios, depois você vê. 3 vezes Paulo roga para Deus tirar o espinho da carne dele. E aí Deus fala, minha graça é suficiente para você. E Paulo fez o quê? Com a negativa. Ele permaneceu no propósito, abrindo igrejas, cuidando de igrejas, pregando o evangelho, escrevendo as cartas. Porque o não de Deus não é porque Ele não nos ama. O não de Deus não é porque Ele nos rejeita. Muito pelo contrário. O próprio Jesus, a nossa maior referência que nós temos, Jesus, quando Ele estava para ser crucificado, lá em Mateus 26, 39, Ele diz, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. E mesmo Ele recebendo o não de Deus, Ele foi até o fim. Mesmo Ele recebendo o não de Deus, Ele foi e pagou o preço de cruz. Ele morreu por mim, por você. E aquele não, Ele nos trouxe hoje a nossa salvação. O Senhor, o que Ele vai fazer na sua vida, você vai precisar passar por situações onde você vai ser amadurecido nele. Onde você vai ver as coisas não acontecendo do seu jeito. Não da sua forma, não como você muitas vezes planejou. Quantos aqui um dia planejaram vir para cá? Eu mesmo fui essa. Quando eu vim para cá, eu tinha tudo planejado. Eu sabia como ia ser o meu primeiro mês. A gente sabia como ia ser o segundo. A gente sabia como ia ser o terceiro. A gente tinha todo o passo a passo do que ia fazer. Mas quando a gente chegou aqui, Deus falou, não vai ser dessa forma. Porque você vai aprender nessa terra a confiar em mim. Você vai aprender a andar comigo. Você vai aprender a depender apenas daquilo que eu te falo.
Você vai aprender a viver por fé nessa terra. Você vai aprender quem eu sou aqui. Você não vai ter muletas. Você não vai ter para onde correr. Você não vai ter ali uma reserva, mas você vai apenas se ajoelhar e ouvir a minha voz e depender daquilo que eu estou falando e fazendo. E muitas vezes é assim que Deus está fazendo na sua vida. Porque muitas vezes nós queremos que seja de uma forma, mas Deus está falando, não, vai ser assim, vai ser de outra. Mas Deus ainda está no controle, mas ainda Deus está fazendo, ainda Deus está te sustentando. Deus não é Deus para que minta, Ele vai cumprir as promessas dEle, mas é do jeito dEle, não é do seu jeito, porque Ele não é um gênio da lâmpada, mas Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, o Deus que é inabalável, aquele que já tem o teu futuro escrito na palma da mão dEle, porque quando Ele estava naquela cruz, Ele olhou para você e falou, vai valer a pena eu morrer pela minha filha, pelo meu filho. Então não desista, se Deus está falando ainda não é o tempo, não desista, não pare, não fique paralisado no seu lugar. Muitas vezes a gente quer as coisas para amanhã, nós somos uma geração que a gente tem pressa, a gente não quer parar, a gente não quer perder tempo, mas o Senhor, Ele está fazendo a grande obra dEle, apenas confie, porque no tempo certo as coisas vão acontecer do jeito dEle, não do jeito que você quis, não do jeito que você planejou, mas muito maior, muito melhor, porque os planos dele são perfeitos. Ele não se enganou, ele não desistiu de você, ele não te abandonou, ele te ama como um pai, você é filho, você é filha. E o ponto que a gente tem que se atentar é que o não de Deus, ele revela se a gente ama a bênção ou se a gente ama o Deus da bênção. Durante 7 dias, Davi estava no chão da casa dele, orando e jejuando. Ele estava ali sem tomar banho, ele estava ali sem comer, ele estava fraco. Ele estava clamando. Nessa hora, os servos dele, os anciões, eles começam a falar, meu Deus, o filho dele morreu, e agora? Se quando o filho dele estava vivo, ele já estava nesse estado, imagina se a gente falar que o filho dele morreu, o que ele vai fazer? Eles ficaram com medo de Davi tirar a sua própria vida, porque eles viram o choro, eles escutaram aquele clamor, eles escutaram aquele jejum, eles viram a situação em que Davi estava, e eles falaram, meu Deus, como que nós vamos fazer? Mas, quando Deus deu a negativa para Davi, segundo Samuel 12:20, Davi se levantou do chão. Davi se lavou. Algumas versões se ungiu. Perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltou ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. E os servos agora ficam assustados. Meu Deus, como assim? Você estava ali para morrer, agora que o seu filho realmente morreu. Você se levanta, você se lava, você se come. Ele se levantou. No hebraico, essa palavra, ele se levantou, significa, ele ergueu-se, levantar-se, tomar posição novamente, recomeçar. Ali Davi, ele não estava apenas se levantando do chão, ele estava saindo do lugar da dor. Ele estava saindo do estado de abatimento que ele estava. Davi estava dizendo, a resposta veio, agora eu preciso continuar, eu não vou permanecer no chão, eu não vou permanecer aqui nessa situação, e o Senhor te fala, levanta-se, independente daquilo, independente da resposta, independente das circunstâncias, levanta-se, porque o Senhor está te dando força nessa manhã, para que você possa se levantar do chão, para que você possa sair desse lugar da dor, e ir para onde o Senhor está falando, porque Ele está falando, continua pregando, continua clamando, continua orando, continua crendo. Aleluia. Muitas pessoas ficam presas para sempre
para sempre nesse não. Davi falou: eu me submeto à tua vontade. Se a sua vontade foi que meu filho morresse, eu me submeto a ela. E o Senhor está falando: se submeta àquilo que o Senhor está falando. Para de se prender naquilo que já foi. Para de se prender na sua dor. Para de se prender nesse estado de luto. Porque o Senhor está te falando: se levanta. Recomece. Davi se levantou. Depois ele o que? Se lavou. Significa essa palavra em hebraico, alguns diz ungiu, se ungiu, lavar, purificar, remover as impurezas. Quando alguém estava de luto, naquela época, eles não se ungiam. Então, ele está falando aqui o quê? Que esse, quando Davi vai e ele se lava, ele está falando o quê? Que era o encerramento desse período. Ele está se limpando daquela tristeza, ele está se limpando ali daquela situação que ele estava, desse ciclo. E o Senhor está falando: saia desse ciclo. Porque muitas pessoas vivem no mesmo ciclo, porque não entendem a resposta e o não de Deus. O Senhor está falando: sai desse ciclo de ficar remoendo aquilo que não aconteceu, sai desse ciclo do aquilo que você já passou, já foi, assim como o Dida falou aqui. Para de olhar para trás, para de olhar para aquilo que você deixou, aquilo que você vai deixar, para de olhar para trás. Começa a olhar para aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você numa nova estação. Porque não tem como Deus fazer algo novo se você permanece no mesmo ciclo. Porque você só murmura, só fica ali falando. Porque Deus, aquela dor, e você fica alimentando. Tem pessoas que são viciadas em alimentar a sua própria dor. Para de alimentar a sua dor. Saia desse ciclo, se lava, tira essa sujeira sobre você. Davi não podia trazer o filho dele de volta. Você não pode mudar o seu passado. Você não pode mudar, porque tem pessoas que ficam: e se eu tivesse feito isso? E se aquela pessoa não tivesse feito aquilo? Se Deus tivesse feito dessa forma? Se aquela porta tivesse sido aberta? Se aquele processo tivesse dado certo? Se eu tivesse conseguido aquela oportunidade? Saia do se. Para de ficar pensando e se. O Senhor está falando: eu tenho outras coisas para você. Se levanta, se lava, se unge. Para de falar: o que foi. Ele não ia mais trazer aquele menino. Você não pode mais mudar a situação que já foi. Mas você não consegue voltar. Mas você não consegue alterar o ontem. Mas Deus ainda tem um propósito para você para amanhã. O que foi, mas o amanhã pertence ao Senhor. E grandes coisas Ele tem para você. Davi, ele se ungiu. Ele tirou aqueles sintomas externos de quem estava de luto. Ele não estava falando que ele não sofreu. Deus, ele vê o seu sofrimento. Ele vê as suas lágrimas. Você não está negando aquilo que foi, aquilo que você sentiu, aquilo que você viveu. Não, você não está negando. Mas Ele está falando: se levanta mesmo em meio à dor. Se levanta mesmo em meio à tristeza. Se levanta e permanece e continua. Porque o Senhor vai fazer grandes coisas em você ainda. Esse não é o fim. Há dores que fazem parte da nossa história, mas elas não podem transformar na nossa identidade. A dor que você tem passado não pode ser a sua identidade. Davi, ele não seria conhecido para o resto da vida dele pelo pai que perdeu o seu filho. Essa não era a identidade de Davi. E você não é a sua dor. Você não é aqui a sua tristeza. Você não é aquilo que tem te paralisado. Você é filho e você é filha do Deus Altíssimo. Você não foi feito para ficar prostrado. Você não foi feito para ficar ali remoendo aquilo que já foi
foi aquilo que já passou. Você foi criado como um profeta para as nações. Você é um homem, uma mulher de Deus. A sua boca tem poder. Quando você entrar na sua casa, entra com a autoridade que o Senhor te deu. Quando você entrar no seu trabalho, ao invés de você ficar chorando, Deus, por que eu estou fazendo isso, Deus? Por que esse é o meu trabalho? Te peço tanto, uma outra porta aberta. Começa a se levantar, a sair desse lamento, a sair dessa situação e começa a declarar: Senhor, eu estou aqui, eu sou a tua embaixadora aqui. Eu sou o seu embaixador nesse lugar. Começa a fazer diferente. Começa a usar a sua boca para abençoar e não mais para murmurar e maldizer. Começa a declarar: eu estou aqui, mas o Senhor tem algo melhor para mim. Mas enquanto isso eu vou dar o meu melhor nesse lugar. Eu vou fazer aquilo que o Senhor Deus me chama para fazer. Começa a se levantar com uma autoridade que você tem no mundo espiritual. Aleluia, glória a Deus. Existe vida depois da perda. Existe vida depois do não de Deus. Existe propósito, existe chamado, amém? E depois, Davi trocou as suas vestes. O cenário não havia mudado. O filho dele ainda continuava morto. Mas o que mudou foi a postura de Davi. A sua situação ainda é a mesma, mas a sua postura tem que mudar. Ainda a resposta pode ser não. Mas você tem que trocar as vestes. Muita gente tem a ideia de que só vai voltar a fazer o que Deus chamou para fazer. Só vai voltar a viver quando as circunstâncias mudarem. Quando as coisas melhorarem. Quando as coisas mudarem. Mas independente das circunstâncias, Deus não muda. As circunstâncias podem ali permanecer a mesma. Mas Deus também permanece o mesmo. Mas o que tem que mudar é a nossa postura diante das circunstâncias. O que tem que mudar é a nossa posição diante do não de Deus. Diante daquilo que nós não estamos vendo. As circunstâncias, elas não mudam, mas Deus nos muda. E hoje o Senhor está aqui, trocando as nossas vestes. Trocando as nossas vestes. Ele está tirando toda a sua veste de tristeza, as suas vestes de luto, as suas vestes sujas. E Ele está colocando sobre a sua veste, sobre você, vestes limpas, vestes de santidade, vestes de alegria, vestes de adoração. O Senhor está aqui trocando a sua roupa de luto por uma roupa de festa, de alegria. Porque independente da circunstância, você vai adorar o Senhor. Independente das circunstâncias, você vai louvar ao Senhor. Independente das circunstâncias, você vai cumprir o teu propósito aqui nessa terra. E depois que Davi, a gente leu aqui, Davi se levantou, Davi se lavou, Davi se ungiu. E a primeira coisa que ele fez foi, lá em 2 Samuel 12:20, entrou na casa do Senhor e adorou. O menino tinha acabado de morrer, o seu filho. E a primeira reação dele, de Davi, não foi reclamar, mas foi adorar. Porque quando a nossa fé, ela é uma fé madura, ela não adora apenas quando recebe, mas ela adora porque Deus continua sendo Deus. Porque Deus continua sendo bom. Aleluia. E quando nós adoramos, nós nos sujeitamos a Deus. Senhor, a minha vida é tua. Eu me rendo a Ti. Independente se vai fazer o que o meu sonho se realizar, o meu sonho toma forma ou não, independente se eu vou ter um emprego bom ou não, independente se eu vou ter um dia o meu documento nessa terra ou não, independente se eu vou ficar aqui, se eu vou ter que voltar, independente das circunstâncias, eu vou Te adorar e eu vou me render àquilo que o Senhor está falando. Eu vou me render, eu vou me sujeitar, eu vou Te adorar em espírito e em verdade, independente das circunstâncias, porque a adoração não é você querer tentar mudar aquilo que Deus já falou, mas é você declarar que a resposta
de Deus, ela é suficiente para você. Ela é suficiente para você. E o não de Deus não é o fim da história. O não de Deus não é o fim da história. Depois do não, depois da perda, depois da disciplina do Senhor em relação a Davi, nasce Salomão. 2 Samuel 12:24 diz: depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Deus dá outro filho para Davi, mas não qualquer filho. O sucessor do trono, aquele que ia construir o templo, da linhagem de Salomão viria o Messias. O menino que morreu não era o fim da história, era apenas um capítulo. O que você tem vivido não é o fim da sua história. O não de Deus não é o fim da história, mas é um capítulo para que você possa ser aperfeiçoado, para que você possa ser amadurecido, para que você possa ver quem o Senhor é, que Ele não é apenas mãos, mas Ele é face, Ele é poder, Ele é glória. E Ele é Deus, Ele é o Deus da sua vida. Às vezes a gente chora por aquilo que Deus nos tirou, uma amizade que Ele nos tirou, um relacionamento que Ele nos tirou, um lugar de onde Ele nos tirou, sem saber o que Ele está preparando. Porque o que Ele está preparando, meu irmão e minha irmã, é algo que a gente não pode entender agora. É algo que a gente não pode ver agora. Mas Ele está preparando, Ele está te formando, Ele está te forjando. O Senhor te diz: esse não é o seu fim. O que eu vou fazer em você e através de você é muito maior do que você imagina. É muito maior do que seus sonhos podem pensar, do que você pode imaginar. Assim como está em 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Em Jeremias 29:11 ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Permaneça, se levanta, se lave, troque as suas vestes e adore ao Senhor, e adore ao Senhor, porque esse não é o seu fim. O Senhor nos ama tanto, mas tanto que Ele entregou o seu único filho para morrer por mim, por você naquela cruz. Feche o seu olho, abaixe a sua cabeça. Talvez você chegou aqui, esteja diante de um não de Deus, não para o emprego, não para uma cura que você tem clamado, não para um projeto, não para um sonho, não para algo que você tenha orado há anos, não para um relacionamento. Mas diante dessa negativa, Deus te fala: levante-se. Lave-se, renove a sua unção, volte a adorar, porque o não de Deus não vai destruir o propósito dele na sua vida, muito pelo contrário. O não de Deus não vai cancelar a promessa que um dia Deus fez para a sua vida, sobre a sua vida. O não de Deus não vai anular e jamais anulará o amor de Deus por você, porque você é filho, porque você é filha. E um pai, ele precisa muitas vezes dizer não para nos guardar, para nos proteger, porque ele tem o melhor para nós. Às vezes Deus fecha uma porta porque está preparando algo que você ainda nem consegue enxergar. O teste da nossa fé não é saber adorar quando Deus diz sim.
O verdadeiro teste da nossa fé é continuar adorando, mesmo quando Deus diz que não. E nessa manhã eu te convido, independente do que você tem passado, independente do que você tem vivido, independente das respostas que o Senhor tem te dado ou não, eu te convido a adorar Ele. Eu te convido a adorar Ele, porque Ele continua sendo bom, porque Ele continua sendo Deus, porque Ele continua no controle, porque Ele continua no controle de todas as coisas, porque Ele enxerga o seu futuro. Então, se você não quer adorar apenas, não quer adorá-lo pelas suas mãos, mas sim pelo que Ele é, levante do seu lugar. Assim como Davi, levante-se. Não é mais tempo de ficar prostrado. Se você for ficar prostrado, é apenas aos pés do Senhor, porque o Senhor te chama para levantar. O Senhor te chama para você se ungir, porque o Senhor está derramando um novo óleo sobre a sua cabeça, porque o Senhor está tirando todo o peso. O Senhor está tirando toda a veste de luto, toda a veste suja. Ele está te alimentando nesta manhã. Ele está falando: filho, chegou a hora de você se alimentar. Filha, chegou a hora de você se lavar. Chegou a hora de você avançar. Chegou a hora de você parar de ficar presa nas coisas do passado, naquilo que não aconteceu, porque o que virá será muito melhor, será muito maior. Você entenderá depois. Muitas vezes você não vai entender agora o que você está passando, mas não fique nesse estado, não fique presa naquilo que o Senhor já falou para você entregar. Entregue o controle nas mãos do Senhor. E enquanto nós estamos adorando, declare a Ele: Senhor, o Senhor tem o controle da minha vida. Senhor, o Senhor tem tudo, Pai. Independente, Deus, eu vou te louvar. Independente, Pai, eu me sujeito, eu me submeto à tua vontade, Senhor, porque não é mais eu quem vivo, é o Senhor quem vive em mim, é o Senhor quem vive em mim. Por isso faz de mim o que o Senhor quiser, Pai. Eu apenas confio, eu apenas descanso, eu apenas me submeto àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor está fazendo. Adore ao Senhor, vamos adorar, porque enquanto nós adoramos, o Senhor está trabalhando em nós. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor,
valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, sim, vai valer a pena, sim, eu sei que vai. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu vou viver. Quando o grande dia chegar, eu cantarei que vai valer a pena sim. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei. Vai valer a pena, Senhor Jesus. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena adorá-lo. Vale a pena confiar nesse Deus grande e maravilhoso. Vale a pena confiar. O Senhor está aqui te dizendo: filho, filha, confia. Confia naquilo que eu estou fazendo. Confia na minha obra, porque eu sei aquilo que é o melhor para você. O Senhor está renovando a sua fé. Permaneça com seus olhos focados no Senhor. Não se abale, não se abale. Apenas continue de pé. Continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer nessa terra, porque ainda não acabou. O Senhor vai te colocar em lugares que você nem imagina. O Senhor vai transformar o seu choro em alegria. O Senhor está transformando o seu luto em alegria nesta manhã. O Senhor está falando: eu estou no controle, sou eu que estou te ensinando. Por isso não permaneça prostrado, não permaneça paralisado, porque o Senhor está fazendo, Ele quer fazer algo novo em você e através da sua vida. Apenas se posicione, apenas se posicione, apenas se sujeite e não pare de adorar o Senhor, não pare de glorificar o nome dEle, não pare, não pare, nós te adoraremos. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Oh Deus, nós nos rendemos a Ti, Jesus. Faz em nós o Teu querer. Faz em nós conforme a Tua vontade, Pai. Porque o Senhor é soberano, Pai. Nós, Senhor Jesus, Te adoramos pelo quem o Senhor é. Independente das circunstâncias. Independente, Deus, das respostas. Independente, Pai, nós vamos, Pai, permanecer Te adorando, Te louvando, Te engrandecendo, Pai. Porque não há outro como Tu. Não há outro como Tu, Jesus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é aquele que era, que é, que há de vir, Pai. Ó Deus, a nossa visão é limitada, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E nós Te glorificamos, nós Te adoramos, nós Te louvamos, Pai. Em meio à dor, nós Te louvamos. Em meio, Senhor, ó Deus, às tristezas, Pai, nós Te louvamos. Em meio às renúncias, nós Te louvamos.
aleluia. Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome. A nossa alegria, a nossa esperança está nele. Está nesse nome que pode todas as coisas. Ora. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor com a sua... Adore ao Senhor com as suas palmas. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dê a mão para quem está do seu lado. Repete assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Oremos. Pai nosso, amém. Glória a Deus. Estenda a tua mão lá no alto, igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco. Não apenas nos dias de hoje, mas até a gloriosa volta do nosso Deus. Como servo sacerdote do Espírito Santo de Deus, profetiza uma semana onde o não do Senhor será apenas um combustível para que a tua fé aumente. Eu profetizo na tua semana um momento de intimidade onde até mesmo o não do Senhor será um momento onde você irá se realinhar. E ao final da trilha, e ao final da correria, e ao final da caminhada, você olhará para trás e verá que todas as promessas que um dia o Senhor disse para ti, elas estão se cumprindo. E aí você olhará para o final, para as batalhas, para as lutas, para os resquícios da guerra e declarará: ah, como valeu a pena. Então eu profetizo na tua semana uma semana de consistência no Senhor, uma semana de intimidade e busca, e uma semana onde palavras negativas não declararão e não decretarão quem você é no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo há. Que você tenha um resto de domingo abençoado. Que você tenha uma semana incrível, a melhor semana das suas vidas. E que você possa desfrutar desse amor do Senhor. Que você possa ir na paz do Senhor. E que Deus te abençoe.